Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, invoquemos a Santíssima Virgem Maria em nosso favor. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra nós. Amém. Deus abençoa seu dia, abençoa seu final de semana, que nós tenhamos um abençoado sábado, um domingo maravilhoso, quando iremos celebrar a memória de todos os santos. Comumente era celebrado no dia 1º de novembro, mas aqui no Brasil se celebra no domingo mais próximo ao dia 1º. Amanhã celebraremos esse abençoado dia de todos os santos, quando a liturgia nos apresenta essa grande pleiade de homens e mulheres que passaram por este mundo e não deixaram suas vestes se sujarem com as corrupções, com o pecado, com as misérias deste mundo, mas pelo contrário, como nos diz o Apocalipse de São João, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Nossa preocupação primeira neste mundo deve ser aquela que sempre foi falada na igreja: salve a tua alma. A preocupação com a salvação da nossa vida, da nossa alma, deve ser um quesito preponderante na vida de todos nós. Esse desejo grande de alcançar o céu, a salvação em Deus. Nesses tempos opacos, estranhos, no Brasil, no mundo e na igreja, requer de nós uma afeição de fé cada vez mais profunda e unida a nosso Senhor. Os tempos não são fáceis, são tempos que nós devemos contemplar as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua coroa de espinhos, a sua cruz, e com a Virgem Maria queremos estar sempre aos pés da cruz do Senhor, pois nossa vida, nossos desafios só podem ser entendidos aos pés da cruz do Senhor. A Igreja, esposa de Cristo, representada em Maria aos pés da cruz, está no mundo, mas ela não é para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. Nota, prezado ouvinte, como nos nossos tempos essa prerrogativa vai sumindo da vida dos católicos. Nós começamos a ter uma igreja que não está conectada com essa visão de eternidade, de salvação. Nós começamos a perceber essa tentação do mundo de fazer com que a nossa igreja cuide somente das coisas do mundo e não das coisas de Deus. A nossa vida batismal é uma vida na graça, é uma vida que contempla a veste santa da salvação que recebemos. Não vamos abandonar esse itinerário, esse caminho de conservar a veste batismal intacta, impoluta, limpa, santa, pois não temos outro caminho capaz de dar sentido à nossa vida, senão o caminho do Senhor, o caminho da cruz. Nós não queremos uma igreja que fuja desse caminho do Calvário, do caminho do sacrifício de nosso Senhor, da sua entrega por nós. O sábado
nos recorda Maria, a nova Eva, imagem da Igreja, que nós amamos e queremos defender até a nossa morte. A Igreja de sempre, a Igreja deixada pelo Senhor, com sua perene liturgia, com seu perene ensino moral, com seus costumes perenes, que dão sentido, real sentido, às nossas vidas, pois a Igreja nos conduz e nos orienta para a eternidade. Pense comigo, prezado ouvinte, se tirarmos do nosso horizonte a dimensão de salvação, que sentido tem a vida neste mundo? Seria nascer, crescer e morrer e tudo acabar. Esse não é o caminho da fé que nós professamos. Nós estamos no mundo, disse Jesus, mas não somos deste mundo. O cristão não existe para agradar o mundo. A Igreja não pode ser um ambiente mundano que não interfere na vida das pessoas com a graça de Deus para que elas se convertam, mudem de vida e sirvam o teu Senhor. Eu tenho visto um movimento bonito, sobretudo entre os adolescentes e jovens, que estão buscando a piedade, a oração, que estão lendo a vida dos santos. Isso é uma grande esperança para nós nesses tempos estranhos. É claro que nós cristãos estamos sendo encurralados dentro deste mundo pagão. Nós ficaremos um pequeno resto, mas é o resto que vai um dia dar sentido a toda a realidade deste mundo que perdeu o rumo e não tem mais a verdade como alvo a ser perseguido. As pessoas não estão buscando a verdade. Elas querem construir a sua verdade. Tem gente que quer construir a sua igreja, uma igreja que agrada o mundo, uma igreja que não prega contra o pecado, contra a falta de abertura de alma à conversão. Mas não é essa a igreja que Jesus deixou. A igreja que Jesus deixou para nós é a igreja da cruz, é a igreja do santo sacrifício, é a igreja da dor que dá às nossas dores o sentido da esperança. Nós, como Abraão, queremos esperar contra toda esperança. Aquela palavra de Jesus que o Papa João Paulo II, santo, usou na abertura dos seus trabalhos ao apresentar-se na Basílica do Vaticano, naquele final de mês de outubro de 1978, non avete paura, não tenhais medo. É a palavra de Jesus para nós que o Papa na época proclamou para toda a igreja: não tenhais medo. Imagina o trabalho de João Paulo II, na defesa da família, da santidade dos jovens, na defesa da igreja, no combate austero contra o comunismo, essa chaga miserável que se equivale ao nazismo, ao fascismo, a todas essas misérias, que tenta suplantar a liberdade das pessoas. Que tristeza! Onde nós vamos parar? O mundo está doente, o mundo está enfermo, e os cristãos precisam acordar e olhar para a realidade da vida. As ideologias deste mundo, elas não combinam com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos abrir mão da nossa civilização cristã ocidental em favor de uma deplorável emergência de falsos costumes, de maus costumes, de destruição da família, de destruição dos valores da fé. A fé é um dom que nos deve nortear o caminho da nossa existência nesse mundo. Uma fé que produz em nós cada vez mais o desejo de Deus, uma vida moral ilibada,
uma vida de liberdade, de consciência e de grande responsabilidade. Que o Senhor nos ajude, sob o manto de Nossa Senhora, a vivermos a nossa fé com esperança e muito amor. Não deixe que os tempos ruins ofusquem o seu coração. Vamos para a igreja, vamos adorar, vamos rezar o rosário, vamos participar bem da missa, vamos servir com alegria nos trabalhos da nossa comunidade e não vamos desanimar. Olhemos para a frente e não tenhamos medo. Compartilho com você a antífona de entrada da missa de hoje, que nos traz a belíssima citação do Salmo 37, 22 e 23. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Veja que palavra bela, prezado ouvinte, que nosso Senhor depois vai retomar esse sentido do pastoreio, a imagem da ovelha, do bom pastor, lá no capítulo 10 de João. Deus quer nos conduzir. O cristão é a ovelha que se deixa conduzir pelo Senhor. O que nós estamos vivendo nesses tempos? Nós queremos deixar que não mais o Cristo seja o nosso condutor, o nosso pastor, mas o mundo. Nós queremos, às vezes, uma igreja mundana, uma igreja que concorda com esse mundo, uma igreja que acolhe o mundo e não exige a conversão do mundo. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja do Senhor, ela tem as portas abertas. Todos são acolhidos e convidados à mesa do banquete do Cordeiro. Mas para que nós possamos participar da mesa do banquete do Cordeiro, é preciso que Cristo seja o Senhor do nosso coração, da nossa vida. Essa ideia de querer construir uma imagem de Deus que não se preocupa com a vida moral, com a nossa liberdade, ela é pagã e totalmente herética. Deus é amor, mas Deus é justiça. Como eu poderei ser cristão se não aceito mudar de vida? Como poderei servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, acendendo duas velas, uma para as trevas e outra para a luz? Não, este não é o caminho que o Senhor quer para mim e para você. Juntos com Nossa Senhora, tota pulcra, toda pura, busquemos a vivência da nossa fé com responsabilidade e sem medo desses tempos estranhos, malvados que estamos vivendo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte deste programa, os doentes, os que sofrem, os que andam tristes e desanimados. Cuida, Senhor, de nós. Enche-nos com Teu Espírito Santo, como encheu o coração da Santíssima Virgem, para que possamos viver a nossa fé com autenticidade, com amor e muita esperança. Fica, Senhor, conosco e nos console em tempos de guerra, de dor e de sofrimento. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Mãe da Igreja, seja abençoado o seu lar, a sua vida e seus trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Fique em paz, um abençoado final de semana para você e sua família.